Olá, sejam bem-vindos. O Opinião Regional está no ar a partir de agora. Para você que sintoniza na sua casa através do canal 8.1 Digital, estamos no Facebook e convido você também para baixar o aplicativo da NTV. Acompanhe a gente também através do nosso site. Obrigado pela companhia. O Opinião Regional está no ar, aonde a sua opinião é o mais importante. Participe com a gente. O telefone está aí na sua tela. Mande a sua mensagem através do WhatsApp, mande a sua pergunta, o seu posicionamento e a sua opinião. Bom, o programa de hoje, como de costume todos os anos, a gente traz essa presença de paz, de espírito em clima de Natal. A gente recebe mais uma vez aqui o pastor Cláudio Pacheco, visitando a gente aqui no Opinião Regional. E é nesse clima, nesse espírito natalino, que a gente traz o nosso viés do Opinião Regional. Se tiver alguma dúvida sobre essa data importante, mande a sua pergunta através do nosso WhatsApp. Pastor, prazer recebê-lo. É um prazer enorme estar aqui com você, falar aos nossos ouvintes, né? É um privilégio muito grande estar aqui, uma data tão especial como esta. É uma data, a gente já tem o costume do senhor participar sempre nessa época, né? É o nosso penúltimo programa do ano, mas no espírito natalino eu gostaria que o senhor começasse o programa falando do verdadeiro significado do Natal. Muitos sabem, mas é importante a gente relembrar isso, né? Exatamente, David. Às vezes, né, tem muita festa, muitas reuniões e muitas coisas, mas nós jamais devemos deixar de lado o real significado do Natal, né? E principalmente que foi onde Deus se fez carne e habitou aqui na terra. Nasceu aqui nessa terra Jesus Cristo, né? A pessoa mais importante na face da terra, e nós jamais podemos deixar passar, esquecer esse momento. Nós devemos tomar cuidado, devemos festejar, devemos nos alegrar, mas jamais esquecer do grande significado que Jesus tem e veio fazer aqui nessa terra. É uma data e vai ser uma noite muito especial, família reunida. A gente pode aproveitar e deixar um recado ao telespectador, as pessoas que vão se reunir, que é um momento onde a gente pode colocar tudo na balança. É o momento do equilíbrio, onde se deve pedir e exercer o perdão também. Exatamente, né? Uma das grandes finalidades que Jesus veio à Terra foi para nos perdoar, para nos perdoar dos nossos pecados. Nós sabemos que o grande problema do ser humano é o pecado. E Deus olhou na Terra, viu que a situação estava complexa, não tinha solução. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele foi trazer a nossa reconexão, a nossa ligação novamente com Deus, através dos perdões dos nossos pecados. Então a importância que tem de nós sentarmos, conversarmos, podemos alinhar as coisas, podemos liberar perdão, podemos receber perdão. Isso é algo extraordinário nesse tempo e nesse momento para as famílias. Bom, pastor, e para aquelas pessoas que têm a dificuldade de perdoar, né? Que fica aí nessa agonia, porque muitos têm essa dificuldade, infelizmente, né? Nós, ser humano, não é fácil, né? Mas aí é um dos grandes segredos. A partir do momento que nós entendemos que Jesus veio aqui e que o desejo dele é habitar dentro do nosso coração, a partir do momento que nós paramos e permitimos que Jesus entre em nossa vida, entregamos a nossa vida a ele, nós temos a nossa reconexão com Deus. E a partir desse momento, o próprio Senhor, através do Espírito Santo, vai trabalhando conosco, que faça com que nós consigamos liberar o perdão. Quando nós fazemos isso, com certeza há um quebrantamento dentro de nós, porque Jesus, ele é amor, e quando ele entra em nosso coração, nós somos invadidos pelo amor de Deus, e isso começa a transbordar, e não existe nenhum coração duro, nada que nós não consigamos, através do Espírito Santo de Jesus, nós não conseguimos liberar o perdão. Ô pastor, e as pessoas que têm a dificuldade de exercer o perdão? A gente ouve muito falar que o perdão, quando você não perdoa, que aquilo se transforma em doença, que a vida não vai para frente. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. O próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele diz o seguinte: se nós não liberarmos perdão, não tem como Deus nos perdoar. Não é que Deus não quer, mas não existe a condição dele perdoar quando nós não perdoamos. E, infelizmente, o perdão ele gera uma série de doenças
psíquicas e também doenças emocionais e também doenças físicas é gerado em nós quando a gente não consegue perdoar ou liberar perdão. Oportunidade de Natal para você exercer aí, né? Pedir o perdão também, ter a humildade, né? De pedir o perdão e fazer essa junção da família. Até porque é um ano atípico, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, pastor? Foi um ano bem tumultuado, né? Com disputa eleitoral, e a gente recebeu várias autoridades aqui no nosso programa, no decorrer do ano, e a gente percebe também o povo, né? O povo, às vezes, exercendo aí o seu papel de cidadão, se impondo e alguns não respeitando a opinião do próximo, onde acaba dividindo opiniões e dividindo família, né? Foi um ano realmente bem tumultuado. Exatamente, nós estamos vivendo um tempo atípico, né? E nós sempre falamos, Davis, os extremos, eles não são problemáticos. Nós temos que ter o equilíbrio. Nós podemos discordar das pessoas, mas jamais deixar de amá-los. Deus é tão maravilhoso que Ele ama. Para Deus não faz acepção de pessoas, não tem raça, não tem divisão social. Por isso que Jesus veio e Ele ama todas as pessoas. Então nós temos que trazer o equilíbrio para que nós possamos amar. E é um momento propício, eu tenho falado isso, o ano que vem começa-se um novo ano, a oportunidade que a gente tem de estreitarmos os laços agora, voltarmos, sentarmos, conversarmos, dialogar, respeitar o contrário e principalmente amar o lado oposto ao nosso. Isso é muito importante e se nós queremos avançar, se a nossa nação quiser avançar, se nós como comunidade queremos avançar, nós precisamos fazer esse concerto. E a palavra, na Bíblia, pastor, onde que se trata e fala sobre essa parte da política? O que a Bíblia reza sobre isso? A Bíblia fala que nós devemos trabalhar em unidade. Esse é um princípio que nós temos. Sempre teve esse lado político, eleições em várias situações, vários momentos, né? Tipo de democracia ou não tipo de democracia e assim por diante. Mas o mais importante é o nosso equilíbrio. Nós temos que ter o equilíbrio e respeitar. Nós vivemos em um país onde existe um sistema eleitoral. Querendo ou não querendo, estando certo, estando errado, não vamos discutir isso, passamos por esse processo. E assim que termina esse processo, nós temos que dar sequência a isso. Né? E lembrar que nós somos irmãos, nós não podemos criar essa divisão em nosso país, nós não podemos criar esses dois lados, nós precisamos trabalhar agora, voltar com o mesmo princípio, com a mesma direção, porque se o nosso país for abençoado, todos nós seremos abençoados. Se eu começar a torcer para que a coisa não funcione, para que a coisa não anda, não adianta. E a Bíblia fala que nós que conhecemos a palavra, nós devemos orar pelos reis, pelos governos e por aqueles que estão em eminência. Ele não fala para você orar só por aquele que te agrada. Não, ele manda que nós devemos orar e abençoar, porque nós precisamos da paz. E quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor Deus traz paz. Independente se eu concorde com quem está no governo, a minha função bíblica hoje como cidadão é orar e interceder pelos reis e por aqueles que estão em eminência. Isso está no livro de Timóteo, na Bíblia. Muito bem, falou quem tem autoridade no assunto. Romanos 13, toda autoridade vem pela permissão de Deus. Exatamente, não existe nada. Nós entendemos, e a Bíblia diz, que nós entendemos que nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão de Deus. Então, se nós temos os governantes, foi com a permissão de Deus. Né? Existe a vontade soberana de Deus, existe a vontade permissiva de Deus, porque nós temos o livre-arbítrio. Coube ao povo, de alguma forma, de acordo com o processo específico do nosso país, eleger determinada pessoa para ser os nossos governantes. E cabe a nós, concordando ou não, obedecendo. Por quê? Romanos 13 fala das autoridades são constituídas e nenhuma delas é sem a permissão de Deus. Pastor, modéstia pergunta e a sua opinião, eu tenho liberdade de perguntar isso para o senhor. Está confiante nessa política, com a eleição? Acha que realmente o Brasil vai melhorar, vai evoluir, ter fé? O senhor está com bastante fé nisso? Veja bem, eu tenho fé. Eu acredito que acima de qualquer governante, seja A ou seja B, nós temos o governo do Senhor sobre a nossa nação. Eu oro todos os dias sobre isso. O senhorio de Deus está sobre essa nação. Eu confio nos homens, evidentemente, mas acima dos homens está Deus.
E nós temos orado e clamado ao Senhor para que o Senhor venha, através desses governantes, abençoar a nossa nação. Então, quando eu olho só para os homens, talvez nós vamos ter muita dificuldade. Mas quando eu coloco a fé em ação e quando eu leio a palavra do Senhor, que o Senhor fala que nós clamarmos a Ele, Ele vai responder. E nós cremos e temos liberado uma palavra sobre esta cidade, que esse país, essa nação, ela é do Senhor Jesus, independente de qualquer governança. Eu tenho fé e eu creio que Deus tem o melhor para nossa nação nos próximos anos. Amém. Tá aí o pastor Cláudio participando aqui com a gente do Opinião Regional de hoje. Em clima natalino, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a simbologia, né? As pessoas têm muita dúvida se é pecado ter árvore de Natal, Papai Noel. A gente vai falar com o pastor daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional na tela da NTV, o programa especial de Natal, recebendo aqui o pastor Cláudio Pacheco e a gente abordando aí o tema natalino, né? Muitas dúvidas, você tem a sua pergunta, participe com a gente através do nosso WhatsApp. Uma das questões, pastor, é sobre a simbologia do Natal, né? É pecado, é errado? O que o senhor diz sobre a árvore de Natal, sobre o Papai Noel? O que a religião, a Bíblia fala sobre isso, pastor? David, veja bem, nosso instrumento, nossa orientação que a gente tem, por exemplo, no Brasil a lei é regida pela Constituição. No nosso caso, a igreja é cristã evangélica, a Bíblia é o nosso livro de referência. E a Bíblia não faz referência nenhuma a essas simbologias, né, que você citou. Então, nós não utilizamos essa simbologia. Mas dizer que é pecado, também nós não podemos fazer essa afirmação e nem acusar as pessoas. Nós não usamos, mas nós respeitamos todas as pessoas que usam, né? Porque nós seguimos aquilo que está na Bíblia. E a Bíblia não faz referência a alguma das simbologias que são usadas hoje. Então, dentro desse conceito de obediência à palavra que nós seguimos, nós não utilizamos. Mas eu vou repetir o respeito que nós temos, né? E não julgamos ninguém por fazer isso. A maioria de algumas simbologias vem por algumas tradições, vem algumas até no sentido de venda de produtos e tudo mais, que foi constituído. Então nós seguimos... Pelo comércio, né? Pelo comércio, a parte comercial, né? Uhum. E não está na Bíblia. Então nós seguimos aquilo que a Bíblia está. Mas eu repito, nós respeitamos e não julgamos ninguém que utiliza disso. Nós seguimos aquilo que está na Bíblia. E uma grande preocupação que a gente tem com a simbologia, que ela pode tomar o lugar daquele que é o mais importante dessa data, que é o próprio Senhor Jesus. Você chega em ambiente, às vezes, que ele nem é mencionado e nem é colocado, né? Às vezes nossas crianças são levadas para um caminho que não ensina sobre ele, sobre Jesus. Nós devemos tomar o cuidado para que nós possamos entender e ensinar qual que é o verdadeiro significado do Natal e quem que é o principal disso tudo, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isso que nós temos que guardar no coração. Porque senão pode ficar uma festa comum, a gente simplesmente numa noite, mas quando nós verdadeiramente entendemos o significado disso, ensinamos nossas crianças e vivemos isso, há uma possibilidade extraordinária de uma grande transformação dentro da nossa vida, que é o Senhor Jesus estar em nós. Pastor, eu quero aproveitar aqui já esse viés do nosso bate-papo, que o senhor deixasse uma dica, o que pode ser feito para melhorar o ambiente, para trazer mais paz para 2023, que as famílias possam fazer durante a ceia, durante a noite de Natal, porque as famílias vão estar reunidas, os amigos. O que o senhor indica fazer? O que nós recomendamos, primeiro, a reunião é muito importante, né? A comunhão, as famílias estar reunidas, isso é algo do Senhor, isso é algo bíblico, isso é algo de Deus. Nós reunirmos, nós sentarmos à mesa, nós nos alimentarmos junto. Nós fomos feitos, ser humano, para viver em comunhão. Em comunhão. E o Senhor veio para restaurar nossa comunhão com Deus e a comunhão entre nós também.
Então nós recomendamos que seja um momento de alegria, um momento de paz, um momento de diálogo, um momento de liberar perdão, receber perdão e principalmente o momento de nós fazermos uma reflexão como que está o nosso relacionamento com Deus, como está o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Verdadeiramente Ele é o Senhor da minha vida, verdadeiramente o Senhor Jesus nasceu no meu coração, verdadeiramente Ele está conduzindo a minha vida. Essa é a parte mais importante, porque se nós fizermos simplesmente uma festa, reunirmos ali, tivermos, vamos dizer, os comes e bebes, às vezes até troca de presente, mas se o Senhor Jesus não estiver dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, aquilo vai terminar logo. Agora, quando a gente permanece com Jesus, aí nós vamos ter não só o dia 25, o dia 24, mas nós teremos todos os dias, porque na presença do Senhor, todos os dias são abençoados. Quando nós permitimos que o Senhor Jesus conduza a nossa vida, que Ele faça morada, porque Jesus Ele veio, Ele nasceu, Ele viveu aqui durante 33 anos. Né? E depois ele foi levado à cruz do Calvário, ele foi morto na cruz do Calvário, que é o símbolo de tudo isso, mas ele ressuscitou. E os discípulos ficaram muito preocupados. Jesus, mas tu vai embora. E disse: não deixarei vocês órfãos, deixarei o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, que hoje também é Deus, que está no nosso coração, que vai conduzir a nossa vida, que vai trazer libertação, que vai trazer paz, que vai trazer alegria, que nós possamos continuar. Quantas famílias que nesse tempo agora parece que tem paz, mas depois de uma semana, depois de um mês, volta às mesmas coisas. É verdade. Porque Jesus não está ali. Quando Jesus está, aquilo é apagado. E eu tenho essa experiência de ter permitido que Jesus entrasse na minha vida e minha vida mudou por completo, David. Muito bem, é isso, viu, gente? Vamos pegando aí essas dicas, o momento é propício a isso. A gente fala mais uma vez, família reunida, os amigos, exercer, né, o perdão para que 2023, para que sua vida, né, como o pastor falou, todos os dias sejam mais leves, né, e duradouros. Pastor, o programa fala muito sobre política. Foi um ano de política, né? A gente falou um ano atípico, onde a gente viu muita briga sobre política para as pessoas que idolatram, né? Não só a imagem, a gente entende, cada um com a sua religião, a sua opinião, mas as pessoas que idolatram, a idolatria. O que o senhor tem para falar para as pessoas que idolatram, né? É um pecado gravíssimo, né? A Bíblia fala que quem merece glória e adoração é só o Senhor Jesus, é só Deus. E a partir do momento que nós criamos, seja um político, tem pessoas que idolatram até filho, e Deus não aceita isso, né? E a Bíblia fala que nós devemos dar a cada pessoa o que é devido, respeito a quem é devido. A Bíblia fala que nós devemos pagar imposto a quem é devido, mas glória é só a Deus. Nós devemos adorar única e exclusivamente a Deus, que Ele é Espírito. A Bíblia diz em João que o Senhor procura aqueles que o adore em espírito e em verdade. Espírito a gente não vê, né? O Senhor hoje Ele é Espírito e verdade é segundo a palavra. Então nossa vida tem que ser baseada. Infelizmente, essas pessoas que transformou quando a pessoa começa a idolatrar, ele transforma, seja uma pessoa, seja uma qualquer situação, em um Deus. E isso Deus abomina e Deus não aceita. Muito Infelizmente, bem. Isso não agrada a Deus. E quando a gente não agrada a Deus, nós temos as consequências sobre as nossas vidas. Ô pastor, outro assunto importante, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o mundo. O senhor falou que o mundo está muito desafiador. Isso é bíblico? Muita gente ouve se falar nos fins dos tempos, que Jesus está voltando. Isso está na Bíblia, que o mundo está realmente chegando ao fim? O que o senhor tem para falar sobre isso? Para quem faz essa leitura e tem esse pensamento. Sim, a Bíblia fala do nascimento de Jesus. A Bíblia não relata que é essa data, né? Foi criada essa data e a Bíblia não fala hora nenhuma que dia que é. Existe o nascimento, a vida de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. E antes dele morrer, ele anunciou para os seus discípulos, se nós pegarmos a Bíblia e lermos o livro de Mateus a partir do capítulo 24, ele vai falar dos final dos tempos. E nós observamos que tudo isso que está acontecendo está muito eminente à volta dele, para buscar a sua igreja, né? E quando ele estava também subindo, quando ele ressuscitou, um anjo disse, da mesma forma que vocês estão vendo ele subindo, ele vai voltar. Então a volta do Senhor, segundo a Bíblia, está muito eminente. Guerras, brigas,
pais contra filho, filha contra pais, o amor se esfriando. Nós estamos vendo isso com muita veemência. E eu uso a palavra desafiador, né? Que eu não gosto de falar problema. Nós temos um grande desafio pela frente. Bom, e agora a gente sabe de todos os desafios que vêm por aí, mas a gente vai entrar 2023 com muita fé. E eu gostaria, a gente falta 2 minutinhos, né, produção, para a gente finalizar aqui o programa. E o programa hoje é especial para isso. O senhor que é autoridade, né, que possa abençoar e deixar a mensagem final, olhando para a câmera, para os nossos telespectadores, colaboradores e a família da NTV. Amém. Eu quero desejar a todos, né, um Feliz Natal, um 2023 abençoado em nome de Jesus. E eu quero encerrar orando, quero fazer uma oração abençoando a esta casa, os colaboradores e todos que estão aí na sua casa. Pai, nós cremos na tua palavra. Aos olhos naturais é um desafio, são dias difíceis, dias trabalhosos. Mas em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos agora cada vida, Senhor. Abençoamos esta casa, abençoamos todos os colaboradores aqui, Pai, desde a diretoria até a pessoa mais simples, e abençoamos cada pessoa que está nos ouvindo agora. Que o Senhor Jesus possa verdadeiramente fazer morada em cada casa, em cada coração, em cada vida. E nós abençoamos cada vida e profetizamos que o ano de 2023 vai ser um ano abençoado, um ano de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pastor. Que maravilha que a gente faz esse programa especial todos os anos, né? É um prazer receber o senhor. Convido o pessoal a participar lá da igreja. Amém. Estamos ali na rua São Paulo, 685, a Igreja Batista da Família. É um prazer e um privilégio receber vocês lá. Terça, sexta, 19h30, domingo, 9 horas da manhã e domingo às 19h30. É um prazer receber vocês lá. Então é isso. 2023 vem, a palavra para 2023, acredito que seja o que a gente conversou aqui hoje: perdão e fé sempre. Exatamente. 4 palavras: amor, perdão, gratidão e fé. Eu deixo essas 4 palavras para 2023. Muito bem, e é nesse clima que a gente fecha o nosso programa. Mais uma vez, obrigado pelas palavras, pastor. A você de casa, um Feliz Natal, gratidão e muito amor por tudo. Você que continua ligado aqui na telinha da NTV, vamos acionar o departamento de jornalismo. Já está tudo ok? Odair, boa noite, Odair. Boa noite para você, David. Boa noite para o pastor. É muito bacana a gente ouvir aí uma mensagem nesses momentos aí de datas comemorativas, fim de ano, Natal, né, Réveillon chegando aí. A gente precisa realmente olhar para o alto, né, e termos a dignidade de agradecer, né? É gratidão, né? O pastor deixou bem claro isso. Problema todo mundo tem, mundo desafiador, mas é com gratidão que a gente vai para mais um NTV News. Tá certo. Um abraço para você, David.